Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast ACESP, o novo canal de comunicação da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. É a 6ª edição desta primeira temporada do podcast ACESP e já faço o convite para você também nos seguir nas redes sociais e também acessar o nosso site acesp.org.br e confira lá todas as novidades desta gestão da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Agradecimentos também à nossa parceria aqui com a Live Sports e também com a Esporteca, sempre trazendo aqui este podcast, este cenário muito bacana para o desenvolvimento deste novo canal da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Agradecer também aqui toda a diretoria da ACESP e a NWB por liberar este nosso convidado, que eu vou fazer aqui um suspense, mas eu vou apresentar primeiro, antes de apresentar o nosso presidente, também mandar um abraço para o Serginho Gandolfi, da NWB, que liberou o nosso convidado. Presidente Nelson Nunes, olha que prazer, primeiro obrigado pelo convite, por aqui dar a oportunidade de conduzir essa nossa conversa, essa nossa resenha aqui no podcast da ACESP, e seja bem-vindo. Bem-vindo, obrigado Sgrilles, mais uma vez, eu quero te agradecer também pela contribuição de estar conduzindo mais um episódio do nosso podcast, reforçar o agradecimento aos nossos parceiros, a Live Sports e Esporteca, e hoje eu vim te ajudar aqui, reforçar, porque o convidado é muito pesado, né? Então a gente tem uma proporção gigantesca, Então eu vim te ajudar aqui hoje para a gente fazer juntos esse bate-papo com ele. E o convidado é muito bom, tanto que o presidente da CESP está aqui, o Nelson Nunes, para me ajudar nessa resenha muito bacana. E o tema de hoje é o jornalismo esportivo e suas novas plataformas. E um grande exemplo disso é um grande amigo, um dos principais repórteres deste país, André Hernan. Tudo bem, Hernanzinho? Como é que você tá? Tudo certo? Vou esticar aqui, beleza? Esticando aqui, quebrando o protocolo. Tudo bem, Sgrilles, Nelson Nunes, presidente. Poxa, que legal estar aqui com vocês, poder falar um pouco da minha experiência, de tudo que eu venho vivendo nesse 2022. Uma mudança assim, tipo montanha-russa, né? E tem que ter muita coragem para fazer isso. Primeiro, sair de um dos grandes meios de comunicação, das principais empresas de comunicação do nosso país, que é o Grupo Globo, e para enveredar para outro grande, mas agora numa plataforma online, né? Eu queria que você falasse um pouco como pintou essa oportunidade de sair de um lugar onde você era consolidado, lá na Globo, no Sport TV, no Grupo Globo, para enveredar para a NWB, que hoje é a Globo do streaming, né? Acaba sendo aí a grande referência no online. Como é que pintou essa conversa? Como é que foi para você virar essa chave? A NWB é a gigante do YouTube, né? E é engraçado você falar isso porque foi exatamente o que eu ouvi nas primeiras conversas que eu tive, quando eu fui atrás para entender um pouco mais do trabalho da NWB, que é fantástico. É a Globo do YouTube, sem dúvida nenhuma. Então, assim, quando a gente fala NWB, quando a gente fala de YouTube, naturalmente a gente ouve muito a NWB. Assim, Sgrilles, eu vou ser bem sincero para você. Eu sempre fui um profissional muito inquieto, né? Viver um grande momento numa emissora como a Globo, viver um grande momento no Sport TV, eu sei que eu não seria eternamente o repórter número 1, nem gosto muito desses rótulos e tal, ou o principal e tudo mais. Eu estava olhando para a minha carreira e estava olhando muito assim, o que seria a minha carreira na próxima Copa? Eu já estava pensando depois do Catar. Como é que seria? Como é que eu estaria sendo repórter, né? E aí eu comecei a ficar inquieto e nesse momento, nesses últimos 2 anos, principalmente quando a gente teve o auge da pandemia, o grosso da pandemia, e isso foi mostrando muita coisa, foi quando eu comecei a namorar com o digital, literalmente ter um relacionamento um pouco mais sério com o digital no Globo Esporte, né, no ge.globo, antes era globesport.com, e aí eu senti que aquilo tinha uma repercussão grande do meu perfil de trabalho, que é um perfil de apuração, de notícia, de trazer a notícia em tempo real, aquela coisa toda. E aí, quando eu percebi que o trabalho no digital era um trabalho muito promissor, não só na questão de você
abraçar novas audiências e falar com gente mais nova, com outro tipo de público, ele tinha uma liberdade muito grande, né? Um campo aberto para você criar e imprimir a tua marca. Então, quando eu percebi que o digital poderia ser um caminho pós-televisão, pós-jornalismo dentro da Globo, eu comecei a me interessar um pouco mais. E, naturalmente, dentro do trabalho que eu vinha fazendo, que é um trabalho que sempre foi carro-chefe, que é o mercado, despertou interesse. E aí eu comecei a receber alguns contatos, e aí eu comecei a ter interesse também em conhecer o universo do YouTube, e foi quando apareceu a NWB. E quando eles me apresentaram esse projeto, quando a gente foi avançando nas conversas, eu vi que aquilo seria um movimento necessário, né? Um movimento ousado, mas um movimento necessário para eu me desafiar. Porque depois de 18 anos, depois de 2 Copas, depois de Olimpíada, depois de finais de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais, eu precisava sentir de novo o desafio de olhar e falar assim, opa, eu sou um novato aqui. Né? E no digital é exatamente assim que eu estou me sentindo. Um novato que quer muito aprender e que quer, né, todos os dias errar. Porque o erro te traz o acerto. Então eu me senti muito nesse lugar. E hoje eu estou vivendo assim uma lua de mel com o que eu estou fazendo. E eu acho que a cada dia, a cada vídeo, a cada trabalho que a gente conclui, eu tenho a certeza de que eu fiz a escolha certa. Mas muito corajoso. Vamos lá, presidente. Vamos nessa resenha aí com o André Hernan. Rafa, eu fiz questão de a gente conduzir esse programa com o André por 2 motivos, assim, porque a gente da CESP, eu estava comentando isso com o André antes da gente iniciar a gravação, ainda é uma entidade que não percebeu ou não se deu conta totalmente de que há uma transformação no jeito de fazer jornalismo esportivo, né? A gente ainda está muito preso àquele modelo do passado, do rádio, da televisão, dos jornais, e existe um grande movimento no meio digital que a CESP precisa reconhecer, né? Assim, eu me julgo um dinossauro do jornalismo, eu sempre trabalhei em jornal impresso. Você é uma referência. Referência. E eu custa entender esse movimento, mas a gente não pode fechar os olhos para ele. Por isso que eu acho muito importante a gente trazer o André aqui para contar essa experiência, para mostrar para muita gente também que está querendo entrar nesse mercado, que é possível, né? Sim. Como você falou, um desafio muito grande, precisa de muita coragem fazer o que o André fez. Então, eu te agradeço por ter atendido o nosso pedido e te pediria isso, assim, que conselhos você dá, assim, o que você poderia dizer para as pessoas que querem fazer a sua mesma trajetória, quais as vantagens, quais as dificuldades que você enfrentou, certamente não foram poucas, né? A gente vê hoje você falou, estou em lua de mel com o meu novo canal, mas certamente você teve muitas dificuldades, sim, né? Sim, não, a dificuldade ela é diária, né? É aquilo que eu falei. Eu acho que assim, eu gosto muito quando quando as coisas dão errado, porque ele te mostra muitos caminhos, né? O erro ele te ensina muita coisa, né? Eu vejo assim que nessa questão de você fazer um movimento como eu fiz, eu vim de uma escola antiga, né? Eu sou de uma escola antiga da televisão e que eu olhava para o impresso, eu sujava meu dedo com o jornal todos os dias. Então, eu vim dessa escola tradicional que o Nelson estava falando. E eu fui aprendendo ao longo do tempo que é muito necessário você olhar para o lado e perceber o que as pessoas estão fazendo. Então, eu assim, anos atrás, eu olhava um cara dentro do campo fazendo isso aqui, ó, eu falava assim, porra, mas que é isso? O cara fazendo com um celular ali, que mídia é essa? Então, assim, durante muito tempo, eu fiquei assim, olhando aquilo e falando assim, não, isso não vai dar certo. Isso não pode, isso jamais vai derrubar uma televisão. Isso jamais vai derrubar o rádio, jamais vai derrubar um jornal impresso. Eu que sujei o meu dedo com a tinta do impresso. Só que quando eu experimentei o digital pela primeira vez, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, eu fui o primeiro repórter da TV Globo a entrar no digital. Nenhum repórter da Globo, por falta de tempo ou por falta de interesse, os repórteres, os meus ex-colegas de Globo, olhavam para o digital e falavam assim, puta, que chato isso aqui, tem que fazer isso aqui. É mais um trabalho. É mais um trabalho. E eu olhava aquilo como uma oportunidade.
Então, quando eu me aproximei do site e levantei a mão e falei assim, ó, eu quero colocar uma nota aqui, eu quero colocar uma notícia aqui, um bastidor que de repente nem cabe na TV, porque você tem um tempo muito curto, mas é uma matéria legal de você contar, aquilo foi me impulsionando, aquilo foi crescendo e eu fui conhecendo aquilo lá e eu fui entendendo que isso aqui não era assim mais o futuro, já era a realidade. Então hoje eu dou uma notícia num story do Instagram, eu dou uma notícia no Twitter, né? Eu subo um short vídeo no meu canal, que é aquele vídeo curto de 1 minuto, ou até mesmo no TikTok. O TikTok não é mais uma plataforma de dancinha, ele é uma plataforma de informação, ele é uma plataforma de você gravar uma entrevista para o teu canal do YouTube e aí um plus ali, como se fosse um pós, aquela coisa de pós-crédito, né, que a gente fala muito no cinema, de você colocar uma coisinha a mais na entrevista e chamando para o teu canal. Hoje, trabalhar em rede é necessário. Todas as redes sociais que te levam para o canal. Então, tudo isso eu fui aprendendo e fui descobrindo, estando ainda um pouco assim, ainda no ambiente da televisão. E quando eu percebi que uma nota no site, uma tweetada, dava mais repercussão do que uma matéria na TV aberta, eu falei, opa, peraí, acho que isso aqui é sério, acho que isso aqui não é brincadeira. E aí, quando eu conheci o trabalho da NWB, quando eu fui ver o que eles estavam fazendo, e eles são muito fortes no entretenimento, com o Fred, com o Bolívia, com o Chico, eu senti que o meu lugar era ali, trazendo algo novo, que é a produção de conteúdo informativo, que é trazendo o jornalismo. Então, assim, eu percebi que ali era o meu lugar, ali era o meu desafio. É fácil? Não. Todos os dias a gente está apanhando. Tem notícia, só para vocês terem uma ideia, um vídeo falando sobre o planejamento do Palmeiras. Estou falando dessa semana. Eu fiz um vídeo falando sobre o planejamento do Palmeiras para 2023. Como é que vai ser? Eu falei assim, esse vídeo aqui vai dar uma flopada, porque o Palmeiras está para brigar para ser campeão, e os caras não querem saber do ano que vem, os caras querem saber do título que eles vão comemorar no fim do Campeonato Brasileiro. E eles estão renovando com quase todos os principais jogadores, e os caras já sabem que a espinha dorsal do time vai ser a mesma. O vídeo fez isso aqui, ó. Diferente. Até agora eu estou recebendo notificação de um vídeo que foi no começo da semana, né? A gente está gravando hoje, que é uma sexta-feira, eu subi esse vídeo na segunda-feira e ele está reverberando até agora. E o que eu ouço, e o que eu ouvi no começo, antes de vir para o YouTube, você vai ganhar dormindo. Ganho de monetização. Eu gravo um vídeo no Palmeiras, mostrando a estrutura do Palmeiras, que num primeiro momento ele deu 600 mil visualizações, e juntando os 2 vídeos, que foram 2 vídeos, dá mais de 1 milhão, eu estou dormindo em casa e tem alguém vendo esse vídeo. Tipo, 3 meses depois. E o relógio da monetização, ele gira. Então, assim, eu saio de um processo de CLT, onde eu trabalhava na Globo, onde eu entregava uma matéria, assistiu a matéria no Globo Esporte, não tem mais a matéria. Acabou, ela morreu. Se alguém colocar ela no site, legal. Se não colocar, virou arquivo. E o YouTube, ele é eterno. E a rede social, ela é eterna. E a monetização gira. Então, tudo é ganho, mas não é uma coisa fácil. E eu vi numa palestra do CEO do YouTube que o YouTube e as redes sociais, quando você monetiza bastante, é o comércio aberto 24 horas. Você fatura 24 horas. E você citou um ponto muito importante. Eu também estou no rádio físico e também no digital. E às vezes eu me impressiono com os números da Voz do Esporte, 500 mil, no Facebook, que a monetização é cada vez mais reduzida. Mas os números, porque o mundo está no celular, o mundo está na rede social. Você está aberto a isso. E você citou uma coisa que é muito importante, que eu sinto essa dificuldade. A linguagem.
Porque é uma linguagem no Facebook, é uma linguagem no YouTube, Sim. é uma linguagem no Instagram, no TikTok. Como é que você se adapta a tantas linguagens? Você faz um compilado, por exemplo, você faz essa matéria do Palmeiras. Como é que você faz para ter uma linguagem universal para todos esses vértices? A gente vai ter no YouTube, no Facebook, no TikToker. Como é que você faz essa questão da linguagem para todas essas plataformas? Esse é o grande desafio que eu estou tendo e eu percebi que uma coisa eu nunca vou negociar, que é a credibilidade, que é trazer a notícia na temperatura certa. Então, por exemplo, se eu vou no CT do Palmeiras, se eu vou no CT do São Paulo, eu vou mostrar que o CT do São Paulo está com um refis reformado. Vou mostrar ali que existem dados que os profissionais trabalham. Só que a maneira que eu vou conduzir, ela é um pouco mais leve, ela não é sisuda. Então, assim, eu vou brincar. Eu, por exemplo, brinquei lá na tela do Touch do São Paulo, mostrei que o Igor Vinícius estava desgastado com 42% da capacidade física e o Miranda, com 38 anos, estava com 78% da capacidade física. Então, você não precisa apontar que, tipo, meu Deus, o Igor Vinícius, que é um moleque, está desgastado, e o Miranda, que é velhinho, tá bem fisicamente. O que é isso? Então, você vai brincando, você vai jogando os dados e você vai jogando para o entrevistado o porquê disso, e aí você vai de uma maneira leve. Eu acho que nesse período que eu estou de YouTube, e eu aprendo isso muito observando os caras que trabalham comigo hoje lá, que é o Bolívia, o Fred, o Chico, o Danilo, a Marília, a Bianca, que eles nasceram nessa leveza do levar a informação para diante, ou a brincadeira, ou o desafio. Então, eu pego aquilo como referência, mas, ao mesmo tempo, eu jamais vou me desvencilhar daquilo que me marcou, que é a notícia e a informação e a credibilidade. Então, o meu grande desafio hoje, no dia a dia, é passar a notícia, passar a informação, mas de uma maneira leve. E eu assim, é uma batalha diária, e eu fiquei muito satisfeito quando eu estava na final da Sul-Americana, entrando no estádio, estava gravando lá o vídeo dos bastidores da final, e dois garotos, um de 11 e outro de 8, me pararam e falaram assim, olha lá o André Hernan do YouTube que fala do São Paulo lá, vamos tirar uma foto com ele. Então, assim, tipo, há um reconhecimento de um público mais jovem, que a gente fala muito em novas audiências, que antes eu não tinha na TV. Porque o moleque de 11 anos, ele não está vendo Seleção Sport TV. Talvez o pai dele e o avô dele estejam assistindo. E esses caras vão vir trocar uma ideia, né? Mas no YouTube a dinâmica é diferente. E às vezes no YouTube o cara tipo comenta e fala assim, porra, que saco. Sabe? Assim, tipo, é um desafio de olhar tudo, entender, aprender e tentar se consolidar. Acho que hoje essa é a minha maior dificuldade, meu maior desafio. Saber passar notícia de maneira leve. O que chama atenção, André, no teu trabalho, você estreou em maio, né? Você tem 5 meses de canal, mais de 200 mil inscritos, mais de 7 milhões de visualizações, é que você tem conseguido levar para o canal o jornalismo na essência, né? Porque quando a gente fala de internet, de meios digitais, a gente sempre liga muito com superficialidade, uma coisa muito superficial, de permanência muito pequena, né? Uma coisa que é vulnerável, né? E você está conseguindo fazer entrevistas de 30, 40 minutos, você fez com o William, com o Rony, falando que são os canais, as entrevistas que tiveram maior audiência. Eu acho que esse tem também um pouco do segredo, né? De levar essa consistência jornalística para um produto que, teoricamente, estaria mais voltado para o entretenimento, para uma superficialidade, é isso? Eu costumo falar que hoje eu vejo como concorrente não os canais de YouTube, porque o YouTube ele é muito aberto, né? Você tem os canais, por exemplo, de pessoas que falam de determinado clube, né? Você tem o Barolo falando no São Paulo, você tem agora o Facincani falando de Palmeiras no YouTube, Meu Timão, Noronha no Santos, né? E por aí vai, o Flazoeiro, enfim, o Paparazzo Rubro Negro, que tem milhões de inscritos, e o próprio Jorge Nicola, que vem de uma escola de jornalismo, de jornal e tudo mais, e hoje também é muito consolidado no canal dele. Mas eu não vejo essas figuras do YouTube como concorrentes.
Eu ainda vejo que, e acho que cada vez mais forte, eu quero ver os portais, os grandes portais, como os meus concorrentes. Eu quero que os meus vídeos, que as minhas informações, que as minhas entrevistas sejam repercutidas também pelos grandes portais. E a gente tem conseguido isso. Então, acho que eu trago um pouco do jornalismo tradicional para o YouTube e assim... com muita humildade, eu quero fazer um trabalho que seja um trabalho das pessoas olharem para o YouTube, olharem para a internet e não pensem assim, vou esperar o Globo Esporte dar para eu acreditar. Sim. Você acha que ainda existe esse preconceito? Ainda existe. Né? As pessoas esperam os grandes portais noticiarem para elas começarem a entender que aquela notícia ela é verdadeira ou não. Então, eu acho que a minha vinda para o YouTube, a minha vinda para o digital... ela também tem esse desafio, porque estar consolidado 18 anos numa Globo e vir de repente para o YouTube causa um impacto. E eu acho que eu acho que o grande desafio meu, e eu passo isso muito para a equipe que é muito boa, que trabalha comigo, que a gente tem que ser um canal de notícias, de hard news, que as pessoas olhem e falem, não, peraí, deixa eu ver se o André está falando daquilo. Né? Deixa eu ver se o canal do André está noticiando alguma coisa. O caminho inverso. O caminho inverso. Assim, é muito difícil, é uma coisa muito ousada. E eu gosto dessas coisas grandes, assim, eu gosto de abraçar projeto grande. Então, eu acho que assim, com o tempo, a ideia é que a gente possa virar uma referência dentro do YouTube. Porque, às vezes, sai um canal, não desmerecendo, mas um canal com poucos inscritos, poucas visualizações, e aí as pessoas, esperam sair num grande portal para elas acreditarem. Né? Então, eu acho que a minha missão também é um pouco de trazer essa credibilidade para a internet, para o YouTube. Eu quero abordar até um tema espinhoso, que é o do preconceito. Você falou do preconceito com o seu público final, mas o preconceito interno com os outros jornalistas. E eu acho que a sua imagem de credibilidade ajuda a amenizar um pouco essa guerra. Porque eu vejo muito no gramado, a gente não tem mais a entrada no treino, lamentavelmente, mas eu vejo no jogo, nós contra eles, o jornalista mais antigo, ou até mesmo da minha geração, com um pouco de preconceito quem é o influencer. Ah, não, porque o influencer não pode estar aqui junto do jornalista. Sim. Mas a gente sabe que a importância, às vezes, é maior, com relevância. Você ainda sente esse preconceito? Ou você acha que a sua figura de credibilidade, de ser amigo dos amigos no jornalismo, faz essa questão do preconceito ser um pouco mais humana? Sim, eu até ouço muitas brincadeiras de colegas falando assim, pô, o Hernan virou youtuber. Sim, eu estou no YouTube, mas eu... Continua jornalista, eu né? continuo jornalista, né? Então, como se fosse ruim ser e assim... Mas essa dificuldade de entendimento não é muito restrita. Muita gente pensa assim. Pô, ele virou um youtuber. O cara é youtuber, não é jornalista. Existe essa diferença, né, ainda na cabeça das pessoas. Mas por que não um jornalista estar no YouTube, né? E eu não falo por mim, eu não sou o primeiro, não sou o pioneiro. Talvez esse meu movimento de 18 anos de Globo tenha chamado essa atenção um pouco maior, de repente, do que outros. Mas a gente vê o Arnaldo, o Tirone, a gente vê o próprio Nicola, a gente vê o Barolo, né, que fala do São Paulo, ele tem lá toda aquela coisa caricata do torcedor, mas ele foi um editor-chefe do Mesa Redonda, ele foi um grande jornalista, inclusive, durante muito tempo na mídia tradicional, né? Então eu vejo assim que acho que eu nunca vou avançar nesse sinal e respeito muito os que vão para essa coisa de nichado para um clube de futebol. É o Barolo que fica bravo quando o São Paulo perde, é o Farid Germano lá no Sul que grita dentro do quarto do hotel. O Careca, o Baldasso também lá do Internacional. A minha vinda é um pouco assim para trazer o noticiário esportivo, a apuração, a grande entrevista, os vídeos, as visitas. Dá sequência ao seu trabalho. Dá sequência dentro de uma plataforma nova, de uma plataforma que te dá visibilidade, que as pessoas estão vendo e que as pessoas estão gostando de ver. Eu fico muito feliz assim, saber que as pessoas estão me elogiando pelo fato de ter feito esse movimento, né? E praticamente assim, quase
todo vídeo alguém vai lá e comenta, pô, que legal te ver no YouTube. Então, acho que é um pouco do caminho certo. E em relação a essa coisa da mídia tradicional, da desconfiança, eu acho que quebrou um pouco, né? E eu recebo muitas mensagens de colegas, colegas que trabalhavam comigo até pouco tempo atrás na Globo, falando assim, pô, segue esse caminho que tá legal demais, né? Quem dera se todo mundo tivesse tido a sua coragem de sair e montar uma coisa legal. Então eu fico muito feliz, assim, acho que, de novo, não quero ser pai de criança nenhuma, não quero ser dono de nada, mas eu quero ser um ponto importante ali numa mudança de pensamento, numa mudança de plataforma e de uma coisa que pode trazer novas audiências. Acho que esse ponto, né, a gente já pontuou aqui, assim, acho que a gente vive um momento de transição, né? De uma passagem, né, de um rito de passagem do jornalismo tradicional para uma nova plataforma. E é evidente que ainda algumas coisas precisam ser corrigidas, né? Sim. A gente está lembrando recentemente um influencer no jogo do Flamengo com um jaleco de imprensa comemorando um gol junto com o Pedro Gabigol. Para quem está lá em cima, o torcedor que está lá em cima, acha que é o jornalista que está fazendo aquilo. Sim. Né? Pode confundir, achar que é alguém da imprensa da Globo, por exemplo. Sim. E sempre tem aquela coisa, o jornalista é clubista. Você fica num lusco-fusco ali que vai chegar um momento, eu acredito, que a gente vai ter que definir quais são as funções, qual a posição das pessoas dentro do campo, e também uma forma de a gente poder filtrar um pouco do que é o bom influencer e do que é o mau influencer, porque como existe bom jornalista e mau jornalista, também tem muita gente que se aventura a ser influencer sem nenhuma capacitação, sem nenhum preparo, sem nenhuma qualificação, e liga lá um celular e acha que tem o mesmo direito que o André já tem. Então, assim, eu acho que a gente precisa, sob o ponto de vista, já falando num tom até classista, né, precisa caminhar para um processo de depuração, né, para saber quem é quem e até onde vai o trabalho de um influencer, até onde vai o trabalho de um aventureiro qualquer, né? Acho que isso conta muito com preconceito. Né? Conta, e eu acho que assim, a gente, lamentavelmente, a gente tem também profissionais que não tem bons profissionais na televisão, a gente não tem no rádio, em todas as mídias, né? Eu acho que cabe muito, e aí é o próprio olhar, né, de quem está fazendo, de saber onde pode ir e onde não pode ir, né? Essa questão do influencer que foi lá no Maracanã e tal, gera um debate muito interessante, né? Eu, por exemplo, sou totalmente contra, eu não acho isso normal, né? Eu hoje, como um profissional do digital, um profissional influenciador, né? No meu canal, nas minhas redes sociais, eu não faria isso, né? Eu, por exemplo, tive na final da Copa do Brasil, tudo bem que eu estava trabalhando para a Amazon, na transmissão do streaming, e eu também com o meu celular fiz um vlogzinho ali e tal para o meu canal no dia seguinte. E eu fiz as entrevistas lá no gramado, via, assim, no modelo vlog mesmo, segurando aqui, trocando uma ideia com o pessoal, mas em nenhum momento sem invadir a privacidade de ninguém, né? Tipo assim, eu vou pegar aqui um exemplo. Thiago Maia, sentei com o Thiago Maia lá e falei, Thiagão, vem cá, senta aqui, vamos fazer 2 perguntinhas aqui. E gravei com ele. Nunca num momento de invasão ou de querer comemorar ou de querer, né, ser mais do que a própria... O importante é a informação que a gente leva para as pessoas e não a tua atuação em si, né? Então, eu acho que assim, existem caminhos a serem percorridos e eu acho que passa muito pela liberdade que as confederações dão, né? No caso aí a Conmebol ou a CBF, que também tem um projeto legal com o Kuai, né? Que é uma plataforma e que a gente vê pessoas fazendo coisas legais. Eu cito até a Yara Fantoni, que saiu da Band recentemente e agora está no digital totalmente, está fazendo um trabalho muito legal com o Kuai, naquela história do Rony, do menininho, da camisa, foi ela que descobriu, fazendo uma cobertura de redes sociais. Então, eu acho que assim, cabe quando você tem uma capacidade, quando você tem o bom senso. Quando você ultrapassa o bom senso, aí acho que fica ruim e vale a reflexão. Mas eu estou bem com vocês nessa questão toda. Estamos próximos de uma Copa do Mundo. Qual a tua expectativa agora, nesse ambiente novo, de uma nova plataforma, você que já foi para outros mundiais, pela Globo, pela TV, pelo grupo, pelo tradicional, a emissora tradicional.
Agora, como é que é a sua expectativa para a plataforma digital nesse primeiro Mundial de plataformas diferentes? Como é que é a sua expectativa para isso? Eu acho que essa Copa vai ser a Copa das redes sociais. A gente vai estar num país restrito, o Catar é super restrito, por tudo que envolve, pela cultura e tudo mais. E eu acho que as pessoas que vão acompanhar a Copa, elas vão se sentir dentro do Mundial através das redes sociais, né? A TV aberta vai ter a sua cobertura importante, com as transmissões, com as matérias, né? Mas uma coisa é a reportagem tradicional, né? Aquela coisa da imagem, do texto do repórter, do tempo cronometrado e a entrevistinha que entra ali 30 segundos, aquela coisa que a gente vê, né? E uma coisa é o cara aqui, ó, vai mostrando aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É isso que as pessoas hoje consomem e repercutem mais, né? Então eu vejo que essa Copa vai ser a Copa do digital. E eu estando no digital, eu tenho falado isso para as pessoas e falo aqui abertamente, vai ser o maior desafio da minha carreira, porque eu venho de dois mundiais como repórter, outros mundiais acompanhando internamente, né, no bastidor da coisa, e eu já estava assim calejado, né, sabendo como é uma cobertura de Copa numa emissora de TV. E agora no novo fazendo lives, fazendo vídeos, fazendo vlogs, estando em parceria com outras mídias também, como eu vou estar em parceria com outras mídias, vai ser um desafio muito grande de entregar um produto, de saber que o público vai olhar e você vai estar na Copa de uma maneira diferente que você estava nas últimas, quem me acompanha, né, no caso. Então, acho que vai ser desafiador. Acho que, assim, tô assim já me sentindo com um friozinho na barriga absurdo, assim, acho que vou chegar lá e vou me sentir um novato, como se eu estivesse pela primeira vez numa Copa. A gente citou aqui a NWB como a Rede Globo do streaming, né? E vocês vão ter uma estrutura muito grande lá, né? Porque você está me contando com... A gente vai ter... está planejado para essa cobertura? A gente vai ter a Casa Qatar, que é uma casa que a gente vai ter cenários para as gravações, né? Porque o Catar é um país que não dá para você sair na rua e gravar de qualquer jeito, né? Você tem que ter liberação para tudo. Vão ter algumas liberações que o nosso time já conseguiu, mas dentro da Casa Qatar a gente vai ter os cenários, os estúdios ali para os influenciadores. Então, a gente vai estar lá, o meu canal vai estar, o Desimpedidos, o Camisa 21, e a gente vai produzir muito conteúdo nessa casa, em parceria com a Casa Brasil, né, que é estou citando esse exemplo, não sei qual é o nome ainda, se está definido já, mas vai ter uma fusão e a gente vai cobrir os jogos, né, eu trazendo muita informação jornalística de seleção e da Copa em si, o Fred com o Desimpedidos, com o Camisa 21, trazendo esse lado mais de entretenimento, com os vlogs, mostrando torcida. Então, acho que vai ser uma Copa completa para a NWB, que vai trazer a informação e também o entretenimento. Então, acho que vai ser bem legal. E eu estou, assim, me sentindo o estagiário da parada ali, né? E eu fico muito chocado com a quantidade de marcas, né, que estão juntas, né, com os canais, Sim. a NWB, né, a Copa dos Desimpedidos mostrou muito isso, né, uma diversificação de marcas, né, e marcas importantes abraçando o digital. Você acha que o comercial agora entendeu? As marcas entenderam o que é o digital ou ainda está caminhando, ainda engatinhando nessa questão? Eu vou falar aqui para vocês, não falei em lugar nenhum, mas o canal, por exemplo, o meu canal vai ter uma parceria com a Amazon. A gente vai fazer algumas ações, né? E até curioso, porque uma das ações eu fiz com o Tino Marcos. 4 anos atrás a gente estava uniformizado, falando de seleção brasileira na TV aberta, no campo ali, transmitindo os jogos, e hoje a gente está em mundos completamente diferentes, e foi até engraçado quando a gente gravou junto uma ação que vai ao ar ali próximo da Copa, e a gente estava dando risada disso. As marcas, elas olham para o digital como uma coisa instantânea, né? Porque você pega uma Globo que é um canhão e que vai transmitir os jogos, já tem as cotas todas vendidas já há muito tempo. Então, quem quer entrar, entra muito na questão dos influenciadores, do digital, porque é uma coisa muito espontânea e muito rápida, né? O retorno é muito rápido.
E eu, por exemplo, agora nesse mundo aberto de poder fazer publicidade no canal ou nas minhas redes sociais, o retorno também é muito rápido. Eu fiz uma publicidade recentemente para uma marca grande e tal, de impressora, de televisão e tal, de aparelho de televisão, e a Cláudia Raia estava junto comigo nessa ação comercial. Então, assim, eu me senti ali um garoto propaganda e tal, e aí outras marcas acabam olhando aquilo e falam, pô, esse cara agora está fazendo publicidade? Pô, esse cara aqui não é jornalista? Pô, e aí cria uma curiosidade, cria uma expectativa do mercado, e isso vai atraindo mais as marcas. Então, eu fico muito feliz, assim, de também saber que o fato de você ter um trabalho consolidado, um trabalho jornalístico, também atrai os olhares das marcas. E isso é bom também, porque tem uma questão financeira que, hoje em dia, a gente fala infelizmente, né, que o jornalismo tradicional está perdendo muito, que é com a questão financeira dos profissionais. Sim. Bom, estamos conversando aqui com o André Hernan, agora o homem do digital. O homem do digital. E eu quero agradecer imensamente a NWB aqui por liberar o André Hernan na figura do Serginho Gandolfo. Serginho também agora ele tá... O homem tá demais, né? Ele tá demais, eu só vejo ele em reuniões ali, né, na feira do futebol, muito requisitado, né? Tá mais requisitado que o Fred, né? Mas tudo bem. Com certeza, com certeza. Um abraço, Serginho, um abraço para todo mundo aí que liberou o nosso grande André. André, fala um pouquinho também, se em algum momento, você parou e falou assim, eu tô deixando a Globo. Eu tô indo pro digital e eu não sei o que é isso. Sei, mas tenho as minhas ressalvas. Em algum momento você falou, poxa, não vou embarcar nessa. Eu vou continuar onde eu tô. Ou esse negócio da coisa nova te instigou e em nenhum momento você pensou em refugar? Legal essa pergunta, porque eu sempre parti de duas palavrinhas desde da minha vida, assim, né? E isso acho que vem da minha família, né? Porque, para quem não sabe, sou brasileiro por acidente, né? Meus pais são chilenos, vieram para o Brasil na época da ditadura, e meu pai veio praticamente com uma malinha e a família para tentar uma vida nova, para tentar exercer o trabalho dele, que ele era ourives, né, uma profissão antiga, né, para quem não sabe o que é ourives, o cara que faz joias, né, resumindo. E eu acho que assim, cresci vendo na minha família, no meu pai, na minha mãe, na minha irmã, que é mais velha, duas coisas que sempre tiveram juntas, assim, coragem e convicção para mudanças. Então, quando eu decidi fazer a faculdade de jornalismo sem ter nenhum parente ou ninguém de comunicação na família, foi um pouco de coragem e convicção. Coragem de fazer aquilo que eu gostaria de fazer e convicção naquilo que eu poderia entregar e exercer. Foi assim também quando eu cheguei na Globo, estagiário sem saber nada, e virei editor, virei produtor, e depois fui para reportagem. Então, acho que quando eu decidi fazer esse movimento, eu não pensei muito assim, o que eu vou deixar para trás? Porque eu acho que o que eu deixei para trás, entre aspas, foi uma missão muito bem cumprida, né? Eu deixei, acho que, algumas coisas positivas ali, né? Para a TV, para a emissora e principalmente para mim, né? Muitas coisas positivas, um legado muito grande eu carrego, né? Desses meus 18 anos de Globo. Então, assim, eu não vejo que bateu uma dúvida e falar, o que eu vou deixar para trás? Eu sempre tive, assim, convicção e coragem. Então, essas duas palavrinhas sempre estiveram comigo, sempre estão comigo, e eu não pensei nisso. Eu pensei que eu ia para um projeto novo, que era uma coisa que eu precisava entrar, e eu não iria entrar para empatar nem para perder, né? Eu entro no negócio para ganhar, e é isso que eu estou tentando. Tô no jogo, a gente está rolando, a partida está rolando. Não sei se a gente está ganhando, mas a gente está jogando o jogo. Uhum. Então eu não pensei muito nisso. Assim, eu penso que hoje, assim, 5 meses depois, desde abril, que foi quando eu pedi demissão da Globo até hoje, cara, parece que já passou assim, já passou um tempo, assim, algo tipo 5 anos, assim, sabe? De tanta coisa que está acontecendo, tanta coisa legal,
que eu não sinto falta. Eu já encerrei o ciclo na televisão, já encerrei o meu trabalho na telinha e agora eu quero coisas novas. E essas coisas novas estão todas no digital. Não dá nem tempo de arrependimento, né? Eu acho que eu nunca vou me arrepender. Você não teria nem tempo não pra teria, isso, né? não teria tempo. Porque a coisa aconteceu tão rápida, né? E tão favorável. E assim, a Globo é maravilhosa, é uma casa espetacular. Eu aprendi, deixei amigos, deixei a porta aberta. Né? Eu tenho certeza que se de repente bater o arrependimento, eu vou ligar para os caras e vou falar que talvez os caras me recebam de novo, mas não é o caso. Acho que eu encerrei meu ciclo na televisão. Televisão agora só se alguém me convidar, que nem o Mesa Redonda me convidou, o Neto me convidou. Essa liberdade é muito legal. Essa liberdade é muito legal. Hoje, por exemplo, eu tenho o meu canal na NWB, que é o meu carro forte ali, que é onde eu faço tudo, e fiz esse projeto muito legal com o Thiago Leifert na Amazon, transmitindo a Copa do Brasil, que foi muito legal. Estou também escrevendo uma coluna no UOL de mercado, junto com o Marcelo Razan e o Bruno Andrade. Então, assim, eu tenho essa liberdade de fazer projetos, pequenos projetos, coisas paralelas que a TV não me dava pela cultura da TV, né? Pelo formato de trabalho deles, pela linha de trabalho deles. Então, assim, cumpri minha missão, deixei os amigos lá, vira e mexe, dou uma ligadinha lá para saber se está tudo bem com eles e vida para frente. E você ficou muito famoso quando você entrava no Sport TV. Você, mas tem a última. Tem sempre aquela última. Tem sempre aquela última. Então agora é o momento da última aqui, né? A nossa rodada final aqui, nessa resenha muito bacana com o André Hernan. A última sua, presidente. André, você começou esse bate-papo nos confessando que fez uma autoanálise em um determinado momento da sua vida e se projetou falando o que eu vou fazer daqui na próxima Copa do Mundo. E a gente está a 30 dias da Copa do Catar e eu te pergunto, no teu plano de carreira, o que você vai fazer daqui na próxima Copa do Mundo? Onde você se imagina estar nesse seu novo momento, nessa nova plataforma? Já ficou para trás a TV Globo? Daqui 4 anos, o que você imagina que vai estar acontecendo na tua vida, na tua carreira, no jornalismo esportivo, nesse mercado que a gente atua? Que projeção você faz? A projeção que eu faço é uma projeção assim que eu faço a longo prazo para esse trabalho que eu na NWB. Na próxima Copa eu quero estar com alguns milhõezinhos ali de inscritos e tal. Com certeza. E criando assim talvez uma ideia de formar pessoas. Eu tenho essa coisa comigo que eu gostaria de formar pessoas. Eu gostaria de formar o canal, eu falo isso muito para o time que trabalha comigo. O canal tem meu nome, é um trabalho autoral, mas o canal é de todos. Todos podem criar, todos devem sugerir e tem que levantar a manguinha e fazer, né? Porque eu dou essa liberdade muito grande. Então eu penso que daqui a 4 anos, hoje, né, a gente está indo para o Catar com um time importante, com algumas pessoas, mas eu quero, na próxima Copa, ter um time do canal, ter um time André Hernan, mas com talentos já aparecendo no vídeo. Tipo, eu tô ali fazendo uma live e um repórter vai estar lá na porta do estádio, vai estar entrevistando um jogador. Sua estrutura própria. Com uma estrutura própria e formando pessoas. E formando profissionais com essa marca da apuração, da notícia, da busca pelo diferente, da busca pelo bastidor do futebol. Então, eu acho que assim, é uma construção, não é nada para daqui a 1 ano ou para daqui a 6 meses. É algo para daqui a uns anos. E eu acho que na próxima Copa, talvez, se tiver algo dessa sementinha que eu quero plantar com esse trabalho novo, eu já vou ficar muito feliz. Então, a gente vai trabalhar nisso, de formar pessoas, de trazer, dar oportunidade para as pessoas se formarem e beberem um pouco da fonte que eu bebi. Porque, assim, eu tive tanta generosidade das pessoas ao longo da minha carreira. Eu posso citar vários aqui, Mauro Naves, Fernando Fernandes, Plihal, que inclusive eu tive hoje mais cedo com ele. Tanta gente boa que me ajudou, então não custa nada retribuir isso formando pessoas. Acho que esse é o legado que eu penso, acho que é isso que eu quero para daqui a uns anos. Daqui 4 anos, Guilherme, quando a gente estiver gravando o episódio 84, nós vamos estar entrevistando o broadcast do André, não mais o canal. E aí vai ser difícil para marcar com ele, né? Vai ser difícil para os amigos todos, vou o estar sempre à broadcast do disposição. André. André, agora a última mesmo que eu preciso encerrar.
Eu aprendi na faculdade que jornalista não é artista. Sim. E hoje as pessoas querem fazer o youtuber para buscar uma fama. E quando você fala em formar novos profissionais, você tem essa preocupação em colocar como empresa o YouTube. Como é que você traz, e você já indica em cima da pergunta do presidente, como é que você traz e essa preocupação que você tem para mostrar para esse jovem que quer ser youtuber, hoje a galera quer ser youtuber, que jornalista não é artista? Eu acho que é um pouco da cultura das pessoas, né? A gente é de uma geração que nós não somos notícia. A notícia é a gente que leva. Uhum. E a gente também precisa entender e precisa sacar que a mentalidade desses jovens ela é diferente. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar a isso e também ajudá-los a ter um norte. Então, eu acho que é super normal isso hoje. Eu me lembro de tempos atrás que era difícil você gravar um boletinzinho para a TV, 30 segundos, que parece que quando você conseguia, você ganhava o mês, né? Ganhava a semana, né? E hoje em dia, cara, é muito fácil isso aqui, né? O Stories de 15 segundos é um boletim. O que eu acho assim é que a gente que tem um pouquinho mais de experiência, entender as novas gerações, se adaptar a eles e aí você crescer junto com eles, porque assim, querendo ou não, por mais que eu esteja vindo para o digital e trazendo todo um peso de uma experiência, eu também aprendo com essa galera, e eu acho que a gente pode dar as mãos, acho que é mais ou menos nesse sentido, um ajudando o outro e formando aí o que vem pela frente aí no futuro. E que grande papo! Que grande resenha vocês estiveram aqui no podcast da ACESP, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, com esse jornalista que traz da credibilidade da TV, agora neste novo momento da comunicação brasileira, que é a plataforma digital, aí os meios digitais. Muito bacana, muito obrigado mesmo aí ao André Hernan. E primeiro eu quero fazer um agradecimento à NWB, na figura do Serginho Gandolfo, de toda a galera que liberou o André Hernan. E agradecer também ao presidente Nelson Nunes aí, com a honra de apresentar mais o 6º podcast aqui da CESP, presidente. Eu que agradeço mais uma vez a sua contribuição, a sua parceria com a CESP. E a nossa visita ilustre do André, agradeço, a gente fez um contato lá na Feira do Futebol desde o primeiro momento, demonstrou foi solícito demais e agradeço bastante por você estar aqui e acho que muito importante o seu depoimento, a CESP precisa caminhar para abrir um pouco os olhos para esse mercado e você nos ajuda bastante com esses esclarecimentos, com essa sua postura, esse seu coleguismo com a gente também é muito importante. E, sem brincadeira, daqui 4 anos teria uma honra se a gente pudesse estar aqui de novo. Está marcado já. Conversando com essa evolução toda, né? Verdade. Não, eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o papo. Pô, os Grilis é um cara que tomou muita chuva no campo. Continua ainda. Nelson Nunes é um cara que a gente tem um amigo em comum, que é o Maurício Noriega, que sempre falou muito bem de você. Então, eu fico muito feliz de estar aqui falando na CESP. Eu que tenho 6 prêmios a CESP como repórter de televisão. Agora se vira, presidente, porque quero concorrer no digital também. Com certeza. Eu sou competitivo, eu vou querer concorrer no digital também. Já está concorrendo. Mas é muito bom estar aqui. Acho que a CESP é uma entidade muito necessária. Eu já tive alguns percalços ali na minha vida como repórter da TV no campo e eu sempre tive o apoio da CESP. E isso é muito legal, é totalmente recíproco estar aqui com vocês nesse bate-papo, nessa resenha boa. Valeu, Hernanzinho, obrigado. E agradeço a você também que acompanhou a 6ª edição, o 6º episódio desta primeira temporada do podcast da CESP. Agradecendo também na nossa parceria com a Live Sports e com a Esporteca. Grande abraço e até a próxima.